Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre cálculo 1, onde a gente vai resolver exercício. Então vai ser uma aula apenas de exercício, onde a gente vai estudar as técnicas que a gente viu até agora para resolver limite, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui, que é do livro do Guidorizi, de cálculo 1, e ele quer saber o seguinte: o limite da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3, dividido por x menos 3, quando x tende a 3. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver um limite é substituir o x pelo valor que ele está tendendo, para aí a gente ver no que dá. Então, a gente vai substituir todo o x aqui dessa função por 3, tá bom? Bom, gente, a gente caiu na indeterminação zero dividido por zero. Como a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente cai nisso aqui, a gente tem que fazer alguma modificação aqui na nossa função para não cair mais nessa indeterminação, tá bom? Então, vamos relembrar as técnicas que a gente viu até agora e ver o que a gente consegue usar aqui, beleza? Bom, é o seguinte, quando a gente substitui o x por 3 em cima e embaixo, zerou os dois, né? Zerou tanto o numerador quanto o denominador. Então, a gente fala que o 3 é uma raiz, tanto do numerador quanto do denominador, né? Então, a nossa intenção aqui seria fazer aparecer o x menos 3 em cima e embaixo, pelo que a gente viu lá nas aulas anteriores. Aí você fala, aqui no denominador a gente já tem o x menos 3, agora só falta o numerador. Mas, gente, é o seguinte, lembra lá da primeira aula de indeterminação de limites? O último exercício que a gente fez lá era muito parecido com esse aqui. Porque aqui no numerador, a gente tem uma diferença de duas raízes, da raiz cúbica de x com a raiz cúbica de 3. E nesse caso, não fica viável para a gente fazer isso aqui virar o x menos 3, para aí a gente poder cortar em cima e embaixo. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é parecido com o que a gente fez naquele exercício lá. A gente vai mexer no denominador, para ele virar alguma coisa no estilo do numerador aqui, ficar parecido com o numerador, e a gente conseguir cortar alguma coisa em cima e embaixo, sumir com aquilo que fazia a gente chegar na nossa indeterminação. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, aqui em cima, a gente tem a diferença de duas raízes cúbicas. Então, para deixar o denominador no estilo parecido, assim, com o numerador, vamos fazer ele virar a diferença de duas raízes cúbicas também, pode ser? Então, nosso numerador a gente deixa igual, né? E vamos mexer no nosso denominador. Mas se eu fizer o seguinte, colocar a raiz cúbica de x, então coloquei a raiz cúbica aqui no primeiro termo, menos, aí eu coloco a raiz cúbica no segundo termo também, raiz cúbica de 3. Gente, daqui para cá, do primeiro para o segundo passo, eu não tenho a mesma função, porque eu simplesmente taquei a raiz cúbica aqui no denominador, sem mais nem menos, assim, só taquei ali para ficar parecido com o numerador. Eu não posso fazer isso, porque eu estou modificando a minha função, e essa não é a intenção, né? Então, como que a gente pode fazer aqui no denominador para aparecer uma raiz cúbica sem mudar a nossa função? Bom, a gente quer fazer raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 ser a mesma coisa que x menos 3. Aí a gente não vai estar mudando a nossa função. Então, o que a gente vai fazer é elevar essas raízes cúbicas ao cubo. Porque concorda comigo que se a gente tem a raiz cúbica de x ao cubo, a gente corta a raiz cúbica com o cubo e sobra apenas um x. E a mesma coisa aqui na raiz cúbica de 3 ao cubo. Corta a raiz com o cubo e fica apenas o 3. Portanto, a raiz cúbica de x ao cubo menos a raiz cúbica de 3 ao cubo é a mesma coisa que x menos 3. Então, isso aqui a gente pode fazer, não vai estar modificando a nossa função, beleza? Aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas por que a gente fez isso? No que vai ajudar a gente ter colocado a raiz cúbica e o cubo ali no denominador? É porque, gente, agora a gente vai ter que ter o olho bom, lembrar lá de produtos notáveis e faturação algébrica, tá bom? Aqui no denominador, agora a gente tem a raiz cúbica de x ao cubo menos a raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, concorda comigo que nesse caso a gente tem a diferença de dois números ao cubo? Agora, lembra lá comigo da aula de faturação algébrica. Quando a gente tem x ao cubo menos y ao cubo, no caso, x está representando esse primeiro termo, né? E o y está representando esse segundo termo. Quando a gente tem isso aqui, a gente pode escrever tranquilamente dessa forma aqui, ó. X menos y
vezes x ao quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado. Então, a diferença de dois cubos é a mesma coisa que isso aqui, tá bom, gente? E é essa fatoração que a gente vai usar ali para resolver o nosso limite. Então, ó, vai ser o primeiro menos o segundo. Então, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 3 vezes o primeiro ao quadrado. Então, raiz cúbica de x ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo. Então, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 3 mais o quadrado do segundo, né? Então, mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, a gente só reescreveu a nossa função dessa forma aqui, que é a mesma coisa que essa função que a gente tinha aqui a princípio, tá bom? A gente só tá fazendo alguns ajustes nela pra gente conseguir sair da indeterminação zero dividido por zero. Aí, olha só, gente, a gente consegue cortar agora o numerador com o denominador. Então, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. A gente sumiu com aquilo que fazia a gente chegar na indeterminação zero dividido por zero, certo? Aí, o que sobrou pra gente foi só essa parte aqui, e é com ela que a gente vai resolver o nosso limite. Então, vai ficar o limite, quando x tende a 3, de 1, já que o nosso numerador sumiu, né? A gente cortou, dividido por tudo isso aqui, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica. Ó, gente, a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de 3, por propriedade de radiciação, é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 vezes x. A gente pode juntar as duas em uma raiz só, tá bom? Porque é uma multiplicação aqui. Então, a raiz cúbica de 3x mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora que a gente não vai mais cair na nossa indeterminação, vamos substituir o x pelo valor que ele está atendendo, tá bom? Então, vai ficar assim, 1 sobre... Aí, aqui, raiz cúbica de x ao quadrado. Então, raiz cúbica, como a gente está substituindo o x pelo valor que ele está atendendo, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3 vezes x, então, no caso, 3 vezes 3, que é 9, mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. No caso, esse último termo aqui continua igual, né, porque ele não tinha nenhum x ali. Agora, gente, por propriedade de potenciação e radiciação, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre... Aqui, a raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 9. Aí, aqui no segundo termo, a gente já tem a raiz cúbica de 9, né? E aqui, por último, a raiz cúbica de 3 ao quadrado também é raiz cúbica de 9. Portanto, isso aqui é 1 sobre... Ó, a gente tem 3 vezes a raiz cúbica de 9 aqui embaixo, né? Raiz cúbica de 9, mais raiz cúbica de 9, mais raiz cúbica de 9. Então, 3 vezes raiz cúbica de 9. E esse aqui é o resultado do nosso limite, gente. 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 9. Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a 3, é 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 9. E a gente descobriu isso fazendo ajustes no nosso denominador, né? Fazendo aparecer raiz cúbica aqui, o cubo. E através disso aqui, através desse ajuste, a gente conseguiu tirar o produto notável da diferença de dois cubos. Agora, vamos ver esse limite aqui. O limite, quando x tende a 1, da raiz de x menos 1 sobre a raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5. Vamos começar substituindo x pelo valor que ele está atendendo, tá bom? Bom, gente, mais uma vez a gente caiu no zero dividido por zero e, portanto, a gente vai ter que ver alguma técnica que a gente viu nas aulas anteriores que a gente consegue usar para resolver esse limite aqui, tá bom? Vamos ver o que a gente pode usar. Ó, gente, repara que nesse caso a gente tem uma raiz aqui no numerador e a gente também tem uma diferença de raízes aqui no denominador. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Bom, lembra da aula anterior que a gente viu que a gente pode usar a multiplicação pelo conjugado em cima e embaixo, para aí a gente conseguir sumir com aquilo que fazia a gente chegar na indeterminação? Aí você fala, tá bom, mas você ensinou que tem que multiplicar pelo conjugado de onde tem raiz. Nesse caso, o que a gente faz? Porque tem raiz em cima e tem raiz embaixo. Gente, é o seguinte, nesse caso, se a gente multiplicar pelo conjugado do numerador,
não vai adiantar nada. A gente não vai conseguir sair da nossa indeterminação. E se a gente multiplicar pelo conjugado apenas o denominador, também não vai adiantar nada. A gente também não vai sair da nossa indeterminação. Aí você pergunta, tá bom, mas o que eu faço nesse exercício então? Gente, olha só que loucura que a gente vai fazer aqui. A gente vai multiplicar em cima e embaixo, tanto pelo conjugado do numerador, quanto pelo conjugado do denominador. Porque se a gente multiplicar só por um ou só pelo outro, não vai dar certo. Então, por que não multiplicar pelos dois, não é mesmo? Ó, vamos ver no que dá aqui. Vai ficar raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1 embaixo também, né? O conjugado do numerador. E também vamos multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5 em cima. Então, conjugado do denominador agora, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Aí você fala, nossa, vou ficar com essa função inteira aqui, esse negócio gigante. Calma, vamos lá simplificar isso aqui agora. Ó, aqui a gente tem um produto notável, né? Que é a diferença vezes a soma de dois termos iguais. E aqui em verde, ó, a gente tem um produto notável do mesmo tipo, que é a soma vezes a diferença. Então, gente, deixa eu colocar o parênteses aqui para a gente enxergar melhor. Então, a gente tem esse termo 1 vezes esse termo 2, que eles formam um produto notável aqui, né? E a gente tem esse termo 3 vezes esse termo 4, que também forma um produto notável. Então, a gente está procurando coisas aqui que a gente consegue simplificar, né? Então, vamos simplificar o 1 com o 2 aqui. Como é a soma vezes a diferença, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é a raiz de x ao quadrado, que é o próprio x, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1 ao quadrado, que é 1. Então, quando a gente simplifica aqui o 1 com o 2, usando produtos notáveis, a gente acaba com x menos 1. Ó, gente, mas no numerador, a gente ainda tem esse terceiro termo aqui, que a gente ainda não usou, tá bom? Aí a gente não pode ignorar ele, deixar ele de lado. Então, vamos escrever ele aqui também. A raiz de 2x mais 3, mais a raiz de 5. Agora, vamos simplificar o produto notável de baixo, o 3 com o 4, que também é a soma vezes a diferença, e, portanto, também é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é a raiz de 2x mais 3 ao quadrado, que é o próprio 2x mais 3, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é o quadrado da raiz de 5, que é o próprio 5. Então, quando a gente simplifica 3 com 4 usando produtos notáveis, a gente acaba com 2x mais 3 menos 5. Mas sobra esse termo aqui, né? A raiz de x mais 1. Não vamos deixar ele de lado também, vamos colocar aqui. Gente, então recapitulando, nesse caso, a gente multiplicou em cima e embaixo tanto pelo conjugado do numerador, quanto pelo conjugado do denominador. Então, aqui é o conjugado do numerador, né? Aqui nessa parte, nesse quadradinho. E aqui nesse outro quadradinho é o conjugado do denominador, multiplicado em cima e multiplicado embaixo. Então, em cima, a gente ficou com a multiplicação desses três termos aqui em verde. E embaixo, a gente ficou com a multiplicação desses três termos aqui em roxo. E aí, a gente simplificou tudo isso aqui usando produtos notáveis, porque a gente chegou que esse com esse formam um produto notável e esse com esse também. E aí, a gente simplificou e acabou nisso aqui que a gente tá agora. Ó, gente, agora vamos continuar desenvolvendo isso aqui até a gente chegar em alguma coisa, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem 2x mais 3 menos 5, que é a mesma coisa que 2x menos 2, né? Porque mais 3 menos 5 é menos 2. E isso aqui vezes a raiz de x mais 1. Agora, gente, olha bem para esse termo aqui, 2x menos 2. A gente tem o 2 tanto aqui no 2x, quanto aqui no segundo termo, que é o 2. Então, o que a gente pode fazer, lá das aulas de fatoração algébrica, a gente sabe que a gente consegue colocar o 2 em evidência aqui, né? Para deixar mais fatoradinho isso aqui. Então, vamos lá. Ó, colocando 2 em evidência, aqui fora, a gente vai ter 2x dividido por 2 é o próprio x, né? Menos, por causa desse sinal de menos aqui no meio, 2 dividido por 2 é 1. Então, 2x menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes x menos 1. A gente deixou fatorado aqui, tá bom? E aí, tem o raiz de x mais 1 ali do ladinho. Aí, olha só, gente, como nada disso foi à toa. Agora, a gente consegue cortar o x menos 1 em cima com o x menos 1 embaixo.
a gente cortou com aquilo que fazia a gente chegar na indeterminação 0 dividido por 0. Porque quando a gente substituía 1 aqui no lugar de x, né? Ficava 1 menos 1, que é 0, embaixo 1 menos 1, que também é 0. E agora a gente sumiu com isso, é só resolver nosso limite. Então, o que sobrou pra gente foi isso aqui, né? Quando a gente corta o x menos 1 de cima com x menos 1 de baixo. E agora a gente vai substituir o x pelo valor que ele tá atendendo. Vamos lá. Vai ficar raiz de 2 mais 3 mais raiz de 5 no numerador. Embaixo a gente tem 2 vezes raiz de 1 mais 1. Então, vai ficar raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 1 mais 1, que é 2. Portanto, 2 raiz de 5 dividido por 4. E aí, simplificando por 2 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 5 sobre 2. E o resultado do nosso limite é esse aqui, raiz de 5 sobre 2. Então, quando x se aproxima de 1, essa função se aproxima de raiz de 5 sobre 2. E a gente resolveu isso aqui usando conjugado. Não apenas um conjugado, como 2, né? Gente, nesse caso aqui, a gente teve que multiplicar pelos 2 conjugados, porque se multiplicasse só pelo de cima ou só pelo de baixo, não ia dar certo, né? Então, nesse caso aqui, foi coerente a gente multiplicar tanto pelo conjugado de cima quanto pelo conjugado de baixo. E o principal fator que influenciou para isso é porque a gente tinha raiz nos dois, né? Olha esse exercício 3 aqui, gente. É do livro do Stuart, de cálculo 1, e ele pede para esboçar o gráfico de uma função f que satisfaça todas essas condições. As condições são as seguintes. O limite dessa função f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. O limite da função quando x tende a 1 pela direita é igual a menos 2. E f de 1, ou seja, o 1 substituído nessa função, é igual a 2. Então, é o seguinte, a gente tem que esboçar o gráfico de uma função tal que a gente cumpra com esses requisitos aqui. Então, vamos começar a observar o que a gente quer exatamente. Primeiramente, quando a gente tem x igual a 1, a nossa função vai valer 2, né? Porque o f de 1 é igual a 2. Então, pode ter certeza que aqui no x igual a 1, a gente vai ter uma bolinha fechada aqui no y igual a 2. Outra coisa é que o limite da função quando x se aproxima de 1 pela esquerda é igual a 2. Então, quando a gente for se aproximando de 1 aqui para valores menores que 1, o nosso y tem que estar se aproximando de 2. Então, tem que estar se aproximando desse ponto aqui, certo? Mas quando a gente se aproxima de 1 pela direita, então aqui para valores maiores do que 1, a nossa função tem que se aproximar de menos 2. Então, tem que se aproximar desse ponto aqui embaixo. Então, a nossa função pode ser alguma coisa assim, ó, que quando ela chega aqui no 1, o f de 1 vale 2 para essa função aqui da esquerda, e outra função aqui na direita, que quando ela se aproxima de 1 aqui pelo lado direito, a função está se aproximando de menos 2. Mas vamos escrever a lei de uma função assim, para ficar mais bonitinho? Se a gente fizer, por exemplo, f de x, mas, a gente vai escrever essa função em partes, tá bom? Você já vai ver por quê. O f de x vai ser x mais 1, se x for menor ou igual a 1, porque x mais 1 se x for menor ou igual a 1. Porque dessa forma, quando a gente chega no x igual a 1, o f de x vai valer 2, né? Porque para x igual a 1, a gente tem x mais 1 e 1 mais 1 é 2. E nessa função x mais 1, o limite dela, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, realmente é igual a 2. Então, cumpre com esse requisito aqui e cumpre com esse requisito aqui. Então, o nosso gráfico para x menor ou igual a 1 vai ser uma reta assim. E para x maior que 1, qual vai ser o nosso gráfico? Bom, o nosso gráfico vai começar aqui no 1 menos 2, mas aqui a gente tem uma bolinha aberta, né? Então, a função não vai estar definida para x igual a 1 ali. Só que a partir de qualquer valor maior que 1, ela vai ter que sair daqui. Como função básica que a gente consegue pensar, onde o f de 1 é menos 2, mas lembrando que nesse caso a bolinha vai estar aberta aqui, e que o limite dessa função, quando x tende a 1 pela direita, é igual a menos 2. Bom, a gente tem, por exemplo, o x menos 3, né? Então, essa função pode valer x menos 3 para todo x maior que 1. Aí, aqui, a gente vai ter uma reta assim. Então, gente, repara que nessa função que a gente escolheu, realmente, quando a gente se aproxima de 1 pela esquerda, a nossa função está se aproximando de 2, né? Assim como o f de 1 é igual a 2, né? Porque para x igual a 1, a gente tem 1 mais 1, que é 2.
E quando a gente se aproxima de x igual a 1 pela direita, a função está se aproximando de menos 2 aqui, né? Olha só, está descendo aqui e se aproximando do menos 2. Então, esse aqui é um exemplo de função que satisfaz essas condições, mas não é a única função, tá bom, gente? Tem várias outras funções que podem satisfazer com isso aqui. A gente escolheu essa aqui porque era basiquinha, mas tem outras sim, tá bom? Por último, olha esse exercício aqui, que também é do livro do Stuart, e ele pede para calcular o limite de 2 mais h ao cubo menos 8 sobre h, quando h tende a zero. Gente, primeiro vamos substituir h pelo valor que ele está tendendo. A vai ficar 2 mais 0 ao cubo menos 8 sobre 0, que vai dar 8 menos 8 sobre 0, que é 0 sobre 0. Então, a gente chegou em uma indeterminação, né? Vamos tentar sair dela. Bom, como o h é igual a zero zerou tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai falar que o zero é uma raiz. Aí, como a gente viu em todos os limites que a gente resolveu nessa aula, nas aulas anteriores até agora, a gente quer fazer aparecer o h menos zero em cima e embaixo, para a gente cortar ele, né? E h menos zero é a mesma coisa que o próprio h. Então, vamos tentar fazer aparecer um h em cima e um h embaixo, tá bom? Embaixo a gente já tem um h, mas como que a gente faz para aparecer um h em cima também? Gente, vamos reescrever esse limite assim, ó. O limite, quando h tende a zero, de 2 mais h ao cubo, menos... Aí, vamos colocar esse 8 aqui em um formato de alguma coisa ao cubo. Então, no caso, 2 ao cubo, que é igual a 8, né? Isso tudo sobre h. Gente, agora aqui em cima, a gente tem a diferença de 2 cubos. 2 mais h ao cubo, menos 2 ao cubo. E a gente viu lá em um dos primeiros exercícios que a gente consegue escrever isso aqui fatorando por produto notável. Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando h tende a zero, do primeiro menos o segundo, então 2 mais h menos 2, vezes o primeiro ao quadrado, então 2 mais h ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, então 2 mais h vezes 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. E embaixo, a gente continua com h. Aí, olha só, gente, aqui a gente tem 2 mais h menos 2. A gente pode cortar o 2 com menos 2, né? Então, a gente vai ter o limite quando h tende a zero. Como a gente cortou o 2 com menos 2 aqui, sobrou apenas o h vezes tudo isso aqui. E agora, a gente consegue cortar o h de cima com o h de baixo. A gente sumiu com aquilo que fazia a gente chegar na nossa indeterminação, certo? E agora, vamos só substituir o h pelo valor que ele está tendendo. Vai ficar 2 mais 0 ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 mais 0 aqui no segundo, então 2 vezes 2, mais 4. Isso aqui vai dar 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Então, o resultado desse limite aqui é 12, e a gente descobriu isso usando produtos notáveis, beleza? Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula de exercícios sobre limites. Então, a gente viu por enquanto as técnicas que a gente viu até agora, né? As primeiras técnicas. Aí, na próxima aula, a gente vai começar a ver mais técnicas de limites. E mais pra frente, a gente faz exercícios com essas novas técnicas, beleza? Então, não esquece de curtir o vídeo, comenta suas dúvidas aí embaixo. Se tiver algum exercício que você não conseguiu fazer, de um livro, uma lista, pode deixar aí que a gente faz junto, beleza? Não esquece também de compartilhar o vídeo com seus amigos. Segue o canal Matemateca lá no Instagram pra não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo então, gente. Beijo!